Estados Unidos, Alemanha, França, né, países que são os cargos-chefes em termos de pesquisa. Aumentou-se muito, no caso do Brasil, a comunicação com outros centros, né? Você tem hoje um sistema muito pensado sobre como essa comunicação deve ser feita, né? Aumentou-se muito a nossa capacidade de informação também. Então, hoje há um investimento boçal da CAPES e outros órgãos do Ministério da Educação em termos de periódicos, né, que a gente tem acesso nas universidades, periódicos que já são gratuitos para que a gente possa difundir realmente conhecimento. Então, nós realmente saímos de uma época da Idade da Pedra, onde você tinha que pedir um artigo que ia ser xerocado em um outro lugar do mundo para chegar aqui, né? Ir para a PUC, ou ir para o FRJ, ou ir para Manguinhos para poder pegar esses troços. Acabou isso, graças a Deus. Então, por mais mal que se fale dessa nova época, né? A gente não pode esquecer a época passada. Então, claro, vai ter sempre um viciado ou outro fazendo uma besteira ou outra, mas sempre vai existir isso, né? Não tem como controlar. Então, ou seja, hoje nós temos uma série de coisas que estão convergindo para uma ciência que possa explicar o funcionamento cerebral, né? Então, esse é um aspecto muito importante que eu gostaria de sempre relembrar. Então, em tudo aquilo que a gente vai ver, né, como você vai falar em base científica ou em evidência, você vai ter que procurar ter uma lógica, uma racionalidade que ela vai ter que passar muitas vezes por um estudo posterior, né? Por exemplo, nós brasileiros somos muito ruins em registro de informação, é uma coisa que a gente não faz com grande frequência, não tem nada a ver com inteligência nem brilhantismo, é simplesmente porque nós não temos essa preocupação em fazer registro, mas é uma coisa muito importante. Então, até para que você possa comparar casos, ver informações lá na frente, voltar aquelas informações, então nós não temos esse hábito. Né? Não temos esse hábito na ciência, quanto mais nos consultórios. Então, não há esse hábito. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer uma autocrítica. Então, melhorar nesse sentido, porque isso vai dar uma base para você ter o relato dos casos, como é que eles aparecem, como é que eles surgem, o que é coincidência, o que não é, o que bate daqui, o que bate daí. Isso é muito importante. Mas nós não fazemos isso. Enfim. Bem, a neurociência, né? Então eu falei um pouco sobre o que vão acontecer quando o indivíduo está com 90 anos, essas janelas de oportunidade elas vão aparecer numa outra situação e que nós temos que ter essa sensibilidade para observar isso, senão nós vamos ser inoperantes, né? Nós vamos ser a gente vai ficar cada vez mais distante da realidade, né? Então, ou seja, essa é a fundamentação. Então, essa sensibilidade, essa observação, a gente não pode dar a vocês, mas a gente pode dar para vocês ferramentas para poderem, digamos assim, observarem e, digamos, se tocarem enquanto se acordarem para que as coisas são assim, né? É claro que um bom profissional ele vai ter que ranquear na cabeça dele e eleger os quadros e os componentes são mais importantes naquela situação, mas isso também vai depender de experiência, de prática, de tempo, até especialização do que o profissional vai olhar, se ele vai atender um idoso, se ele vai atender uma criança, se ele vai atender, então isso tudo vai influenciar muito a visão que ele vai ter do problema, né? Então, aí vem a pergunta crucial, né? A gente abre o curso de pós falando sobre fundamentos de neurociência, porque na realidade, né, a grande questão que eu acho que está por trás disso, que vocês deveriam pensar, que nós pensamos constantemente no nosso dia a dia, é por que, na realidade, a neurociência ela está tão presente na vida da gente, por que ela é tão importante, né? Aí eu tiraria o termo neurociência e colocaria o cérebro, né? Então, o cérebro, ele, na realidade, participa de tudo. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, ele vai participar de todos os eventos, né?
estando presente, muitas vezes não estando presente, mas tendo ciência de um fato, né? Então o cérebro ele está metido em todas as confusões desde sempre, desde o começo. Ele tá ligado à alegria e está ligado à tristeza, né? Então ele vai participar de todos os eventos da vida. Não tem como tirar isso, né? E claro, né, quando a gente fala do cérebro, a gente fala da nossa percepção sobre algumas coisas, né? Então isso é muito importante a gente ter em mente que o cérebro ele permeia todas essas atividades, né? Então ele participa da doença, ele participa do desenvolvimento da doença, ele participa muitas vezes do surgimento da doença, né? Então ele vai estar presente. Então é claro que para um indivíduo que está presente em tudo, né, faz sentido que depois de muitos e muitos anos várias ciências elas se organizem e comecem a ser organizadas pelo próprio cérebro para que se estude o funcionamento do cérebro e de como é que ele vai se comunicar com o mundo. Então acho que isso é uma coisa muito importante a gente pensar, né? É claro que há milhões de detalhes que depois de alguns anos, né, estudando cérebro e com experimentos e com orientações daqui e dali, você começa a refletir sobre quais são as verdades, quais são as falácias, né? O que é possível, o que não é possível, a quanto distante nós estamos de algumas coisas, né? Mas se a gente fosse pegar assim, a neurociência em si, né, como uma ciência que vai se preocupar em entender e estudar o cérebro, né, eu colocaria duas outras subciências ou ciências que estariam na base dessa confusão toda. A psicologia e, digamos assim, uma biologia ou uma neurobiologia, que ela aparece dando suporte o tempo todo a, digamos, essa ciência que vai tentar falar alguma coisa sobre o cérebro. Os psicólogos aparecem muito tempo antes, porque eles, se a gente fosse pegar a psicologia em si, né, desde o nascimento dela, vocês vão ver que a grande preocupação, claro, existem muitas outras, mas na origem dela, a grande preocupação que ela tinha era com o processo de aprendizagem, né? Então, se você parar para pensar realmente, né, o porquê que dá errado, porquê que dá certo, porquê que pessoas aprendem de uma maneira ou aprendem... E não estou falando de conhecimento formal, até mesmo a reação que eles vão ter em relação a um outro indivíduo, ao meio ambiente. Então, a grande preocupação da psicologia é esse amplo, digamos, espectro que a gente vem conhecer como aprendizado. E nada mais interessante, né, deles terem começado esse processo muito lá atrás, e vários dos paradigmas que nós vemos hoje, que são aplicados, foram propostos por psicólogos ou de grupos de indivíduos que teriam como background a psicologia. Aparece depois no final dos anos 80, né, ou final da década de 70, sim, vou botar-se 10 anos antes, a neurobiologia, que vem tentar pegar alguns conceitos das neurociências e vão, digamos assim, inicialmente partir para um entendimento mais ligado a uma suposta ciência de base. Então, hoje, o grande desafio é pegar esse conhecimento dessa ciência de base, né, junto com esses paradigmas que já foram criados, e tentar observar como é que eles podem ser aplicados. Nós temos vários exemplos nos últimos 20 anos de aplicabilidade. E eu acho que esse aí é que dá uma motivação para você continuar investindo nessa aplicabilidade. Só que isso pode ser melhor, pode ser melhorado, pode nos dar muito mais insights do que a gente tem atualmente, né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, um curso de neuropsicologia, ele, né, vai remeter diretamente, a primeira pessoa que vem à minha cabeça é a própria Brenda Milner, que em 53 ela consegue descrever, né, os dois subsistemas de memória, por exemplo. Então, e hoje a gente tem, digamos assim, um entendimento em função dos achados que ela teve já, né, no final de 1950, né, quantas décadas? 50 anos atrás. Então, ou seja,
para vocês verem essa contaminação. A sociedade, acho que de neurociência americana, ela aparece por volta de 68, 67, alguma coisa assim, que ela é inaugurada. Hoje essa sociedade ela congrega mais de 70, 80 mil participantes.